linda, quanta formosura. Que jeito lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Coisinha linda, quanta formosura. Viveiro lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Pra viver pertinho dela, queria ser seu espelho, queria ser o meu batom, esses lábios tão vermelhos. Eu queria mais um pouco ser o dono desse joelho. Que jeito lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Que jeito lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Vamos gastar a porta no salão, moçada. Deixa o dia amanhecer. Que jeito lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Que jeito lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Se um beijo desse jeito, a prisão me deste o dia. Não precisa dizer nada, da prisão eu não saía. Jogaria tantos beijos que da prisão eu morria. Viveiro lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Viveiro lindo dessa criatura. Coisinha linda, quanta formosura. Quero agradecer a todos vocês pela presença, agradecer o Padre Fernando. Padre Fernando, muito obrigado por lembrar a gente. O Padre Fernando estava em Ibiá, ele ficou lá, acho que 6 anos lá em Ibiá, sempre estava lá fazendo show para ele. Veio para São Gotardo, nós fizemos um show para ir lá também. Agora veio para aqui e lembrou da gente. Acho que ele chegou aqui esse ano, não foi? O Padre Fernando.